Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, todos que estão aqui presentes e os que irão assistir posteriormente esta aula. Estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês, participando do curso, né, de especialização em educação especial e em mais uma disciplina, né? Acredito que nós avançamos, né, passamos pela primeira disciplina do bloco e acredito que conseguimos ter muito êxito com a primeira disciplina e o nosso objetivo é avançar cada vez mais com essa nova disciplina agora, que é didática para a educação especial sob a perspectiva inclusiva. Eu, como professora formadora, professora Julie, né, vocês já me conhecem, nós já trabalhamos na disciplina de teoria da aprendizagem, e estará conosco as professoras Edna, Kelly e Inês, como professoras tutoras para auxiliar na disciplina no que for necessário. O objetivo dessa aula é fazer uma breve explanação da disciplina de forma bem rápida e também discutir já a aula 1 e a aula 2, tá? Então, peço para vocês atenção e já ir aí vendo, né? Eu vi que alguns alunos já entraram na sala da disciplina de segunda-feira para cá, e aqueles que estão na nossa aula agora, de forma síncrona, e que não entraram na sala da disciplina, após a nossa aula, entre na sala da disciplina e busque informações, né? Leiam todas as informações lá, estejam atentos a tudo que está sendo dito, todas as orientações que estão sendo postadas na disciplina, ok? Então, entre na sala da disciplina, lá já tem a apresentação da disciplina, tem vídeos, tem um texto, né, de apresentação falando resumidamente o que vai acontecer com essa disciplina. Tem também as aulas 1 e 2 disponíveis para estudo, porém, a aula 1, que está dentro do cronograma, né, de datas, é a aula 1 que vocês devem estudar. Então, tem 2 textos disponíveis para leitura, tem hipermídia. No fórum Interação da aula 1, tem lá as boas-vindas, né, que nós demos para vocês, e também uma pergunta para nós irmos discutindo. Vocês podem livremente se expressar lá. É uma pergunta sobre o que vocês já aprenderam sobre didática. Então, com base nessa pergunta, eu já observei que tem pessoas que já estão aprofundadas sobre didática, né, sobre a questão, o que é didática, e outros ainda estão recém-aprendendo, vão aprender sobre o assunto. Então, foi meio uma questão que eu coloquei para que eu tivesse um diagnóstico do da onde nós podemos partir, certo? Então, acessem a sala da disciplina e estejam inteirados de todas as orientações. Lembrem-se como é o formato, né? Que serão 4 aulas, e dentro dessas 4 aulas, então, nós temos algumas orientações a serem seguidas, né? Aula 1 e 2 tem uma atividade, aula 3 e 4, outra atividade, 2 atividades avaliativas dentro da disciplina, né? E eu vou falar sobre as atividades avaliativas mais ao final. Então, para nós iniciarmos a nossa discussão, afinal, o que é didática? Né? Como eu disse, a questão que eu coloquei para nós discutirmos lá no fórum é a partir de que ponto vocês entendem o que é didática, o que vocês já estudaram sobre didática e como colocam em prática a didática na vida profissional como professor, né? Como vocês lidam na prática diária do processo de ensino e aprendizagem com a didática. Eu sempre, quando eu vou falar sobre didática, eu lembro da minha professora de didática no curso de pedagogia há muitos anos atrás.
né, que inclusive ela ainda é professora, ainda trabalha com essa disciplina, e eu lembro dela me ensinando a gente sobre fundamentos de didática e depois didática, né, que eram 2 disciplinas na época, na minha universidade, que inclusive é o FGD, né? Eu sou fruto, como eu disse lá no início, lá quando nós iniciamos o curso, que eu me apresentei, eu sou filha da UFGD, né? Então, minha graduação, meu mestrado e doutorado são tudo na UFGD. Então, a minha professora de didática, eu tive a oportunidade de ter algumas disciplinas com ela, fundamentos de didática, e depois ela foi professora de estágio, e ela marcou muito a minha vida. E depois foi minha professora, inclusive no doutorado. E uma coisa que ela me ensinou, uma coisa que ela ensinou para a minha turma naquela época, foi até mesmo a forma de apagar o quadro, né? E a postura como profissional que nós deveríamos ter, né? Isso me marcou muito, a postura ética profissional, isso me marcou muito, foi um aprendizado, além de todas os outros conhecimentos que eu aprendi naquela época, e que até hoje eu consigo usufruir e colocar em prática na minha vida profissional. Então, é uma disciplina que traz base não só teórica, né, mas prática para a nossa profissão como professores, né? Então, como eu disse, alguns alunos já tiveram essa disciplina, já viram alguns pontos importantes sobre o que é didática, outros ainda estão por aprender sobre isso, mas não tem como fugir da didática realizando um curso de licenciatura, tá? Então, quando nós colocamos, afinal, o que é didática, nós temos no senso comum que da onde que vem a palavra didática? Vem do grego, que é ensinar, instruir. E aí é a arte de transmitir conhecimento através de técnicas de ensinar. Então, de acordo com o dicionário, é transmissão de conhecimento. É uma disciplina, um método universal que busca eficácia por meio de ensinar. Isso foi lá do século, então, 17. É a área das ciências, da educação e da pedagogia. Muito se acha que a didática é só para as pessoas, os formados, né, os profissionais formados em pedagogia, né? E, pelo contrário, como eu acabei de dizer, todas as pessoas, todos aqueles que fazem um curso de licenciatura, eles precisam ter a base do que a disciplina de didática traz de importância. E também tem a questão do senso comum, né? De que é a forma de ensinar. E lembrando dessa professora que eu falei para vocês, ela falava assim, para nós lembrarmos que o professor, ele não é o mosquito da dengue, né? Sobre o processo de ensino e aprendizagem, quando ela estava fazendo essa discussão. Ela falava assim para a gente, olha, lembrem-se sempre, professor não é o mosquito da dengue. Aí todo mundo perguntava assim, por que, professora? Por que ele não é o mosquito da dengue? Porque o mosquito da dengue, ele vem e transmite, né, o vírus da dengue lá através da picada. O professor, ele não vai conseguir, através de pegar todo o conhecimento que ele tem e colocar dentro do aluno de qualquer forma, ou simplesmente falando, ou simplesmente através de um método, ou através de uma teoria, né? E a partir disso, nós começamos a entender, então, que o professor vai muito além do que transmitir o conhecimento. E aí nós nos baseamos em Paulo Freire, né? Que ensinar não é transmitir conhecimento, mas dá possibilidades para que o aluno aprenda e alcance o conhecimento, né? O processo de ensino e aprendizagem seja alcançado. Então,
A didática, ela traz um saber profissional que implica em ensinar algo a alguém através de um conjunto de arte, de práticas, através da arte de ensinar, que é articulada artesanalmente, ou seja, é planejada, é pensada. O conhecimento que se desenvolve através na fronteira entre outras ciências. Então, o profissional, o ato de ensinar, ele vai depender da psicologia da aprendizagem, da sociologia da educação e também do processo político, né? da política, como o professor como um político dentro da educação. E mais sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Não é política partidária, né? Como um candidato ou alguém que tem um cargo de governo. Não, é político de ação. Então, uma visão de conhecimento do valor de sua aprendizagem para uma dada com a sociedade. Então, o ato de ensinar, o profissional que ensina, ele tem uma visão de conhecimento, certo? Uma base teórica, e ele vai optar por métodos de ensino e, a partir disso, para uma dada sociedade. Então, nós aqui no Brasil trabalhamos de uma determinada forma e, mesmo sendo dentro do contexto brasileiro, né, dentro do nosso país, se nós formos nas regiões, nós vamos observar algumas diferenças, né? Então, o professor ele tem que ter essa forma de se adaptar a como é desenvolvido o sistema de ensino da onde ele está trabalhando e também, ao mesmo tempo, trabalhar de forma política e crítica, né? Então, isso seria uma base da didática. E aí, ainda existe persistências no ato de ensinar, né? Se nós olharmos para essa imagem aí, muitas escolas eram assim antigamente. E muito do que era trabalhado antigamente, né, em alguns anos atrás, não mudou muito no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a fila, a forma de colocar os alunos dentro da sala de aula, as carteiras e assim por diante, né? Então, há necessidade de mudança para que nós possamos conseguir trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem. O contexto tradicional, né, a educação tradicional, né, a tendência tradicional, ela muitas vezes ainda, mesmo nós dizemos que vivemos na modernidade, que o mundo mudou, ainda ela é muito forte no dia a dia da educação. Então, o que ainda persiste? E quais as mudanças necessárias? E quando nós falamos de mudança, a educação especial, ela vem como um leque de opções para que essas mudanças aconteçam. Quando eu falo de crítica, o professor crítico, ele é aquele que, mesmo, por exemplo, o sistema de currículo, né? O material a ser trabalhado, nós temos que seguir a base curricular, né? Mas nem sempre, mas nós também temos que ser críticos se realmente aquilo que está sendo posto é o ideal para que o meu aluno aprenda, né? E aí eu conheci uma supervisora de ensino e ela falava assim, Rosângela, para te dar um exemplo. Tem professores que trabalham com silabário, tem professores que trabalham com tal método de ensino. Se eu chegar na sua sala e falar para você, olha, isso é errado, você não tem que trabalhar, mas se você tiver um argumento e mostrar para mim resultados diante daquele método que você está trabalhando, não tem como eu ainda continuar te questionando. Então, o professor ele tem que ser crítico, até mesmo porque nós vamos formar cidadãos críticos reflexivos, né? O que é crítico? É saber se posicionar, é estar atento às mudanças,
fazer escolhas necessárias para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra, tá? Então, ensinar o quê? Ensinar a quem? Ensinar como? Dessa forma, nós estamos sendo críticos, né? Nós não estamos pegando lá um livro didático e trabalhando da forma como ele vem numa simples apostila, né? Tem o conteúdo a ser trabalhado, mas realmente esse conteúdo vai... a forma como ele está sendo trabalhado aqui nessa apostila, nesse livro didático, ele vai alcançar os meus alunos, né? E o meu aluno que precisa de uma maior atenção, ele está sendo alcançado por esse livro didático? Então, é nesse sentido que nós devemos ser críticos. Então, ensinar a quem? Ensinar como? Ao aluno? Esse aluno é criança? Esse aluno é jovem? Esse aluno é adulto? Que aluno, né? Da onde? Qual é o contexto que ele vive? Quais os fatores externos e internos, tanto do aluno, quanto da escola, quanto do sistema de ensino da qual estou trabalhando? O que a avaliação diagnóstica me mostrou sobre todo esse processo? Qual é a prática educativa adequada para ser desenvolvida? Como planejar a minha prática educativa? Quais os conteúdos? Quais os métodos? Com base em qual teoria? Isso é o que a didática vem discutir, né? Então, portanto, a disciplina de didática ela é voltada para o estudo dos métodos e da prática de ensino. Ela investiga como o processo de ensino e aprendizagem podem ser organizados, implementados, avaliados de maneira eficaz. Em essência, a didática busca responder perguntas sobre o ensinar melhor. E aqui eu ainda acrescento, com qualidade. E como os alunos aprendem? Então, nós discutimos diversos temas. Então, se você já teve a disciplina de didática, você já estudou sobre planejamento, sobre métodos de ensino, avaliação, gestão de sala de aula, teorias de aprendizagem, adaptação curricular, estratégias de ensino e assim por diante, tá? Deixa eu só tirar um recurso que está aparecendo aqui e está me atrapalhando para apresentar para vocês. Só um pouquinho. Continuando. Então, o Libano ele traz a seguinte contribuição para a nossa discussão, que os componentes do processo didático e do processo de ensino, ele tem como base os objetivos e os conteúdos do sistema escolar, os objetivos que estão relacionados com o ensino, com conteúdos, com condições para métodos e organização, para aprendizagem, o domínio de conhecimentos, habilidades, hábito, desenvolvimento, capacidade cognitivas, inserção e atuação nas diversas esferas da vida social e prática só um pouquinho, gente, tá bem difícil aqui a apresentação para mim. Eu não sei o que eu fiz aqui, que o negócio está sumindo. Aqui. Condições específicas de ensino, condições específicas de aprendizagem. Então, a contribuição mais importante da didática é precisamente ajudar a resolver a contradição entre o ensino e a aprendizagem, detectar as dificuldades enfrentadas pelos alunos na assimilação ativa dos conteúdos e encontrar procedimentos para que eles próprios superem tais dificuldades
e progridam no desenvolvimento intelectual. Então, a didática, ela traz uma gama de oportunidade para que o professor trabalhe com qualidade e alcance esse aluno para que ele se desenvolva intelectualmente, tá? Dito isso, nós vemos que a relação entre o processo de ensino e aprendizagem, ela não é mecânica, né? Libânio diz isso no livro Didática, que vocês podem já ter visto isso no curso de formação inicial de vocês. Então, a relação do processo de ensino e aprendizagem, ela não é mecânica. Não é uma simples transmissão do professor que ensina para o aluno que aprende. É uma relação recíproca na qual se destaca o papel de dirigente do professor e a atividade dos alunos. Então, o professor ele é o mediador do conhecimento e os alunos, ele é ativo dentro desse conhecimento. O aluno, ele vai buscar formas de aprender e o professor, ele vai mediar esse conhecimento para que o aluno aprenda, tá? E aí, então, nós entramos na discussão da nossa disciplina. Tudo isso é uma base introdutória, né? Uma introdução para que vocês entendam tudo que a didática vem aprender. Agora nós vamos focar especificamente na didática que traz as contribuições do nosso curso, né, para a nossa disciplina, que é sobre educação especial, sob a perspectiva inclusiva. Então, dentro disso, dentro do que a didática nos proporciona, como eu vou olhar, então, para o meu aluno com deficiência, como que o aluno que faz parte desse público da educação especial inclusiva, ele vai ser atendido, né? E aí, para isso, nós vamos fazer uma discussão inicial sobre a identidade da profissionalização do docente no sistema escolar e seu pressuposto teórico-metodológico. Essa aula, então, é a que está vigente, iniciou segunda-feira. Vocês têm até o dia 24 para fazer a leitura dos textos, estudar esses textos com bastante profundidade, assistir às hipermídias, fazer a discussão lá no fórum até o dia 24. No dia 25, inicia a aula 2, tá? E que então forma as duas aulas para que nós possamos fazer a primeira atividade. Professora, o que tem a ver identidade e profissionalização docente dentro da didática? Então, nós acabamos de verificar que o professor ele tem que ser o mediador. Mas quem é esse professor? Como esse professor desenvolve a sua prática? Como esse professor ele é ativo dentro da sua prática docente, né? Quem é esse professor? Quais as oportunidades que é dada a esse professor para continuar os seus estudos? Quando você pega o seu RG, tem lá todas as informações sobre a sua vida, né? O ano que você nasceu, a filiação, o lugar, né, da onde você nasceu, a sua impressão digital, a sua foto. Então, quando nós falamos de identidade, nós queremos saber quem é esse professor. Qual a necessidade, qual a importância desse profissional ele ter uma identidade, ele ter uma caracterização, né, dentro do processo de ensino e aprendizagem. E o que o sistema de ensino tem ofertado, dado oportunidade, e assim as legislações, a política em si, né, a política governamental, tem dado de oportunidade para que esse professor se caracterize dessa forma. Então, o texto, a didática a serviço da inclusão de estudantes com deficiência na escola comum, nós vamos discutir 2 textos, esse é o primeiro, na aula 1. Ele discute a didática pode se apoiar a inclusão de estudantes com deficiência em uma educação emancipadora. A escola é um espaço de diferenças, né? E deve promover transformação social e garantir o direito de todos à aprendizagem. Inclusive, requer uma didática comprometida com a criação de condições para que todos os estudantes
independente de suas limitações, possa aprender, né? E aí, defende que o autor vem defender? Que o princípio de inclusão educacional de todas as pessoas depende da condição física, sensorial e cognitiva, e, portanto, assume a educação como um ato político, pois, na perspectiva inclusiva, se pretende a construção de uma sociedade mais justa e fundamentado no princípio de equidade. Então, o que é equidade? É a disposição para reconhecer de modo imparcial o direito de todas as pessoas estarem garantidos. Então, a aprendizagem efetiva requer que considere as diferenças individuais. Cada aluno tem a sua característica e reconhecer o que é de cada um, né? Que é um conhecimento individualizado. E aí o autor ele traz como base a teoria de Vygotsky, que fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é essa imagem aí, que ela vem mostrar que o professor ele é, então, o mediador do conhecimento, que ele vai fazer com que o aluno alcance o conhecimento necessário. Então, por que cada aluno ele é único e tem um conhecimento individualizado? Então, quando nós fazemos o diagnóstico daquele aluno, nós vamos verificar o aluno A, o aluno 1, ele sabe, por exemplo, 3 letras do alfabeto. Então, quais as outras letras que ele vai precisar aprender? O aluno 2, ele já sabe metade do alfabeto. O aluno 3, ele já sabe todo o alfabeto. Então, o que ele precisa ainda saber, né? Então, aí o professor ele vai mediar esse conhecimento e trazer formas desse aluno alcançar mais conhecimento. Então, o professor ele é o mediador do conhecimento. E isso vale para todas as pessoas, não é só para um aluno ou outro, para todos. Inclusive, quando nós falamos da perspectiva inclusiva, né, da educação especial como um todo. Então, esse aluno público da educação inclusiva, o que esse aluno sabe e o que ele vai conseguir aprender, né? Quais características desse aluno? Então, o professor vai mediar este conhecimento, trazendo oportunidades, formas para que esse aluno alcance o conhecimento dentro das suas limitações e das suas particularidades e peculiaridades. Então, a escola deve estar comprometida com a formação de cidadãos para a transformação da sociedade. E aí que está que o professor ele tem um ato político, né? Não é só lá ser um professor que passa o conteúdo. Quando nós escolhemos um conteúdo a ser trabalhado, um método de ensino, uma teoria de aprendizagem a ser desenvolvida, nós estamos tomando decisões. E quando nós tomamos decisões, nós estamos tomando atos políticos, né? De que tipo de cidadão eu quero formar, que tipo de aluno eu quero formar. Eu quero formar um aluno para trabalhar no mercado de trabalho apenas? Eu quero formar um aluno que saiba apenas aquele conteúdo e a hora que sai da escola ele não consegue relacionar esse conteúdo com a sua prática de vida, com o seu dia a dia? Ou eu quero formar um aluno crítico, reflexivo, que sabe se posicionar em sociedade, que atua dentro da sociedade, e aí ele consegue se colocar como um cidadão, né? Então, a partir do momento que eu escolho que tipo de aluno eu quero formar, eu estou tendo um ato político, certo? Eu estou tomando decisões. Então, requer transformações no espaço institucional, na cultura escolar e na praxis, né, pedagógica, que é relação teoria e prática, para que isso ocorra. Também é necessário promover mudanças no âmbito arquitetônico, né, na infraestrutura do ambiente escolar, e também na atitude de atitudes a serem tomadas, né, atitudinal e pedagógica. Assim, alguns pontos principais
o autor traz para nós. Então, a educação é um ato político, a necessidade da inclusão e equidade, desafio da inclusão vai além do acesso físico à escola, né, de acesso à educação, mas também mudanças arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas, e também evitar o risco de se fazer uma pseudo-inclusão, ou seja, de não proporcionar a verdadeira participação dos estudantes, criando uma falsa sensação de inclusão, né? Então, existe um aluno cadeirante, existe um aluno com um determinado transtorno, existe um aluno que tem o acesso à educação, mas como esse aluno permanece? Esse aluno realmente está sendo incluído no processo de ensino e aprendizagem? O que ele tem aprendido, né? Quais são as limitações desse aluno, mas também quais são os avanços, o que ele consegue, os potenciais que esse aluno demonstra, né? E o que a escola tem se mostrado diante disso. Então, há um compromisso político com a aprendizagem do outro que deve mobilizar o professor a rever as práticas excludentes. Então, a prática do professor, ela tem que ser uma prática inclusiva, não de exclusão, que corrobora para a cultura escolar. E essa prática de exclusão, muitas vezes, corrobora para uma cultura escolar seletiva, que legitima as desigualdades. E é o contrário que deve acontecer. Exige mudança estrutural da escola. Deve, por exemplo, os materiais didáticos adaptados, né? Quando eu falei lá do livro didático, da apostila, os alunos de baixa visão, por exemplo, eles precisam de um material ampliado para que eles consigam melhor visualizar aquilo que está exposto. A questão de salas numerosas, né? Também é necessária a redução de números de estudantes de sala onde há matriculados de discentes com deficiência, e o que nós vemos, né, na prática, eu que estou na educação básica também, nós não vemos essa prática tão idealizada, né? Nós sonhamos com isso, mas ainda não é o que vem ocorrendo, né? Se for necessário, profissionais de apoio para que esteja auxiliando os professores, atendimento educacional especializado que trabalhe em conjunto com o professor, então são ideais necessários para que então o processo de ensino e a didática do professor ocorra. Então, numa didática inclusiva, é necessário que o professor compreenda que o processo de ensino deve ser centrado na interação docente com o conhecimento, devendo ser superadas as práticas focadas no reprodutivismo do conteúdo conceitual, que expõe os discentes à passividade. Então, o aluno ele é um sujeito ativo, ele não é um sujeito passivo. Ele também tem que buscar formas de aprender, tem que ter o anseio de aprender, né? O estudante com deficiência matriculado na escola comum não se constitui responsabilidades apenas do professor que trabalha diretamente com ele. Isso é muito importante, porque muitas vezes a responsabilidade é colocada sobre o professor regente, né, o professor da sala. Deve ser criada uma rede de apoio envolvendo atores da escola e fora dela, de modo a assegurar a inclusão nos processos de ensinar e de aprender, né? Então, quando nós falamos lá da identidade do professor, aqui, no próximo texto, ele vai falar muito sobre isso. Vai se perdendo muito essa questão do professor, ele é responsabilizado por ser o único que tenha que desenvolver ações para que esse aluno aprenda. Mas é necessário uma rede de apoio, né? Uma equipe de profissionais e também a relação família-escola para que essa prática seja e que o aluno realmente seja alcançado. Então,
o professor revela-se politicamente comprometido com a formação de uma sociedade plural, de um estudante que poderá participar como cidadão nessa sociedade. O professor está imbuído da compreensão de desenvolver sua prática observando os seguintes aspectos: planejamento da mediação pedagógica com base nas necessidades reais dos alunos, necessidade de adaptação do currículo escolar. Então, como eu disse, realmente aquilo que está na forma como está posto na apostila, no livro didático, é a forma como eu vou conseguir alcançar esse meu aluno. A importância do estímulo à colaboração entre os pares de estudantes e a necessidade de elaboração de atividades diversificadas para que todos os alunos sejam alcançados. Dito isso, nós vamos para a questão da identidade desse professor. Né? Essa identidade do professor ela é permeada, né, de acordo com os autores Santos e Silva, de muitos fatores. A questão do contexto político, os saberes profissionais, a atribuição ética, a cultura do grupo a que pertence, a questões que perpassam a vida profissional, desde a escolha da profissão, a formação inicial, diferentes espaços onde se desenvolve a profissão, né? O significado que o professor confere à docência, as dimensões do trabalho concreto, o nível de representação e assim por diante. Muitos fatores vão construir a identidade profissional do professor. E é um processo constante, de constante transformação, e o indivíduo ele está a todo momento em desenvolvimento, o profissional, né? A identidade profissional, esse docente ele está em constante em desenvolvimento. As relações sociais, por quê? Suas relações sociais como homem, como meio histórico, social, cultural, que está envolvido, então, no campo da docência. Então, o papel do professor que atua na educação especial, e aí, como que se caracteriza, né? Qual é a identidade? Seja o de fomentar ou instrumentalizar de forma propositiva e sistemática o desenvolvimento de formas de raciocínio e de elaboração conceitual do modo voluntário e consciente do aluno, pois assim o mesmo será conduzido à apropriação de conquistas historicamente alcançadas e organizadas pelo homem. Então, historicamente, a educação especial ela não era tida como é hoje, né, nos nossos dias. Foi caminhos, foram avanços que foram necessários, né, para que se chegasse à forma como está posta, né? E diante disso, houve mudanças e esse professor ele foi tentando se adaptar dentro deste meio. Os profissionais para essas novas funções e responsabilidades, existe uma implementação de um modelo de formação continuada, que nada mais é esse curso que nós estamos desenvolvendo, que é para garantir, então, que novos profissionais estejam formados e conscientes da sua prática. Então, formação continuada, a educação especial antes não era um conteúdo de formação inicial, então passou a se ter. É necessária a formação continuada para profissionais que atuam com educação especial, planificação, não colocar um plano de ação selecionado, políticas educacionais que normatilizem, né, que colocam em prática e assegure a necessidade desse profissional, então, estar criando uma identidade para atender a educação especial. Então, a atual política de educação inclusiva convoca a escola para trabalhar dentro de uma diversidade, né, nos processos de ensino e aprendizagem. O professor, diante das várias funções que a escola pública assume, tem de responder a exigências que vão além da sua formação, né? Muitas vezes o profissional são obrigados a desempenhar funções de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, orientador educacional,
e muitas coisas, né? Se nós fôssemos falar aqui. E a consequência dessa educação destina a compensar deficiências de diferentes ordens, interpretada em termos de espaço para promover a equalização social. É a pulverização dos esforços de recursos com resultados praticamente nulos do ponto de vista educacional, neutralizando assim a eficácia da ação pedagógica, ou seja, o professor ele acaba tendo uma carga de responsabilidade que, como eu disse agora há pouco, é necessário que exista uma rede de apoio para que o professor desenvolva suas funções. E sim, tenha especificamente um assistente social que atenda essa escola, um psicólogo, né, um orientador educacional e assim por diante. De acordo com o Saviani, Oliveira vem falar que tais exigências contribuem para um sentimento da desprofissionalização e da perda da identidade profissional, da constatação que ensinar às vezes não é mais importante. Então, o professor ele fica perdido dentro da sua própria identidade. Ele não sabe qual é realmente o seu papel, qual é a sua função dentro de sala de aula, porque muitas vezes ele tem que agir dentro de outras funções e o ensinar acaba se perdendo e sendo deixado de lado, né? Então, é necessário para que se tenha uma qualidade que os professores de nível da sua formação inicial, continuada e especializada, assegurada. Então, é necessário uma política de formação de professores efetiva. Compreende-se que haja a efetivação de uma verdadeira praxis pedagógica, relacionar realmente teoria e prática, que contribua para a construção de uma identidade docente que tende à emancipação, né? Seja necessário indissociabilidade entre a teoria e prática. O que é isso? Eu consigo, na minha prática, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na minha formação inicial, na minha formação continuada, na minha especialização, em tudo que eu venho me dedicando de estudos, para que eu consiga, então, desenvolver uma prática emancipadora, né? Então, não ficar simplesmente num estudo restrito. E aí, as competências e habilidades sejam mobilizadas que promovam o professor e possibilidades que instrumentizem propositiva e sistematicamente, alterando a consciência que ele tem de si, então entender quem ele é e do mundo na qual convive, podendo assim conjunturar metodologias, ou seja, pensar metodologias, práticas pedagógicas que operam como condições de enfrentamento de situações que geram, então, alienação. Não ficar alienado a um conteúdo, a uma forma de ensinar, a um método de ensino, e que empobrece e esvazia de si, né? Que se empobrece, se esvazia e até mesmo o educando. O que a gente vê geralmente nas reuniões com professores, né, que nós temos, o que a gente percebe? Que o professor, muitas vezes, ele desiste da sua identidade, né? Ele se coloca como não desiste do processo de ensino-aprendizagem. Ele fala, olha, eu já estou há tantos anos nisso, nunca mudou, nunca vai mudar, então eu vou simplesmente reproduzir práticas e não vou buscar mudanças e vou ficar, então, alienado dentro desse sistema, né? Então, essa identidade do professor acaba sendo colocada de lado. Partindo para a aula 2, que irá iniciar no dia 25 e irá até o dia 5 de setembro, nós vamos estudar sobre a didática com enfoque na prática pedagógica escolar, né?
também temos 2 textos, e o primeiro texto ele vai fazer uma comparação da prática desenvolvida na educação infantil e na educação infantil e no ensino fundamental, com foco na inclusão de crianças com deficiência. Então, o que é essa pesquisa desse texto, né? O que esses autores puderam constatar? Que a educação infantil, por ter base a ludicidade, ela promove altos níveis de interação social. Então, ela utiliza os espaços físicos, né? O tempo ele é significativamente maior dedicado a atividades físicas, atividades de interação, que são essenciais para as crianças com deficiência. Já no ensino fundamental, as crianças apresentam um grau relativo de autonomia, mas essa autonomia ela é fragmentada. E aí predomina atividades que priorizam a aprendizagem individual e a estruturação cognitiva, em detrimento de interações sociais, ou seja, as interações, as relações, a ludicidade, atividades que vão trazer outras formas de aprendizagem acabam sendo deixadas de lado. Então, o estudo ele faz essa reflexão crítica, ele tem como base, primeiro ele faz uma reflexão de como era a questão da inclusão, né? As fases de segregação, de integração, de inclusão da criança com deficiências no meio escolar. Eles defendem os autores defendem que a educação especial, por ter base lúdica, ela apresenta ambientes mais favoráveis à inclusão do que a educação, do que o ensino fundamental, e que a prática pedagógica inclusiva visa dar voz e autonomia aos alunos. Porém, é possível afirmar que somente a criação de leis e diretrizes curriculares, bem como a inserção dos alunos com deficiência, não garante a sua inclusão. Então, não adianta criar leis, diretrizes curriculares, né, como, por exemplo, a BNCC, e inserir o aluno dentro de sala de aula, que vai garantir, então, que essa educação ocorra, tá? E aí há uma subjetividade de representações sociais e das pessoas envolvidas no processo escolar. Então, enquanto estrutura física e pedagógica, a educação infantil, ela apoia mais a inclusão, né? E há uma rigidez no ensino fundamental, sendo essencial uma forma mais eficaz de inclusão nesse nível de ensino, tá? Depois nós vamos para o segundo texto, que ele vai falar sobre a alfabetização de alunos público-alvo da educação especial, mas aí olhando as dificuldades dos professores no ensino regular. É um texto que estudou o PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foi um programa de formação de alfabetizadores e para alfabetização de crianças até 8 anos, que foi baseada em 39 professores de 10 municípios no estado do Paraná. Os dados vão revelar que o PNAEC contribuiu para a reflexão da educação inclusiva e também, entre as dificuldades destacadas pelos professores, estão um grande número de alunos por turma, que é o mesmo ponto lá, que nós lemos lá no primeiro texto, que nós vimos no primeiro texto, de que é necessário a diminuição de alunos por turma. A falta de tempo para atender individualmente o aluno com deficiência e a ausência de auxiliares pedagógicos, complicando a implementação de práticas pedagógicas adaptadas a esse público. Então, perceba, a prática educacional, né, acaba sendo fragmentada, acaba sendo reduzida, porque não é garantida a este professor formas dele ensinar, né, meios dele ensinar. Então, o sistema de ensino acaba não...
não dando oportunidade para que esse professor desenvolva um processo de ensino-aprendizagem mais adequado, principalmente com alunos com deficiência. Porque o tempo é muito reduzido para trabalhar individualmente, aluno por aluno, número de alunos muito alto dentro das salas de aulas e a ausência de auxiliares para que o processo de ensino-aprendizagem seja mais eficaz e com qualidade. Os professores também relataram que há uma heterogeneidade das turmas, torna a inclusão desafiadora. As aulas são planejadas para atender a maioria dos alunos, mas acaba por deixar de lado as necessidades específicas de alguns estudantes. Então, alguns alunos são deixados de lado, não é dada a devida oportunidade para todos os alunos. Há uma falta de formação continuada específica para lidar com a diversidade de aprendizagem, né, que é uma preocupação desses professores. O estudo também se baseia em Vygotsky, mostrando que a prática pedagógica se concentra nas mediações necessárias para a aprendizagem do aluno com deficiência, que enfatiza que o aprendizagem ocorre dentro de um contexto social e que a interação entre o professor e o aluno é necessária. Então, para que haja uma prática pedagógica adequada, é necessário inclusão, aprofundamento, que é a verdadeira inclusão, né? Não a pseudo-inclusão. E aprofundamento nas formações teórica e prática dos professores, além de um suporte contínuo nas escolas, a fim de desenvolver estratégias que vão oportunizar o processo de ensino e aprendizagem. Então, de forma bem rápida, nós abordamos os textos que discutem as duas aulas, aula 1 e 2. Antes de eu abrir para dúvidas, como já estamos no horário da próxima disciplina, eu vou só explicar a atividade 1. A atividade 1 é sobre a aula 1 e 2. Ela será um resumo crítico. Então, com base nos estudos nesses textos, vocês vão realizar o estudo dos 4 textos e fazer um resumo crítico, né? Vamos fazer um resumo do que os textos abordam, né, de forma geral, e então trazer uma argumentação, uma análise da importância e da necessidade dessa discussão, né? E todas as orientações sobre essa atividade estarão lá na sala da disciplina. Ler com atenção as orientações, as informações. Essa atividade ela estará disponível para ser visualizada a partir do início da aula 2. Então, a partir do dia 25, vocês terão acesso para ver todas as orientações. Enquanto isso, vocês vão realizando a leitura dos textos. Aí, no dia 25, estará disponível o arquivo da atividade, as orientações, a forma como vocês deverão fazer a atividade. E a atividade deverá ser postada no dia 30 de agosto até o dia 5 de setembro, tá? Então, esse é o prazo para se postar a atividade. Então, a importância de acessar a sala da disciplina e ler as orientações, assistir às orientações, né, os vídeos que nós postamos lá de orientação, é importante para que vocês estejam inteirados de todas as informações, ok? Temos o cronograma de aula lá, disponível logo lá na apresentação, com todas as datas, horários, tá? Das lives, das aulas síncronas, né? Um abraço a todos, bom final de semana e até mais.